Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do torno CNC. Hoje vamos falar dos pontos da máquina CNC, torno CNC. Chamo-me Milton Cham, formado na mecânica industrial. Subscreva-te no canal, coloca aí o seu like e não te esqueça de ativar o seu sininho de notificações para que não possas perder as próximas aulas. Aí temos os pontos principais na nossa máquina CNC. Temos o ponto M, que é ponto zero da máquina. Aí temos o próprio símbolo. O símbolo é o único para o ponto zero da máquina, que é representado pela letra M. Temos o segundo ponto, que é o ponto de referência. E o símbolo é este, é o único. O símbolo também é o único, representado pela letra R. Temos o terceiro símbolo, neste caso que é ponto de referência de montagem da ferramenta. Ponto de referência de montagem da ferramenta, representado pela letra N. O último ponto que vamos abordar é o ponto zero peça, representado pela letra W. E o seu símbolo é único. Bom, vamos falar agora do ponto zero máquina. É um ponto de referência definido pelo fabricante da máquina e que não pode ser modificado. A máquina inteira é medida a partir desse ponto. Ok? Então, como o ponto zero máquina é determinado pelo fabricante, estes geralmente determinam para o torno o centro da superfície de encosto do eixo árvore atrás da placa. Neste caso, neste ponto aqui, atrás da placa. O campo de trabalho encontra-se no lado do sentido oposto dos eixos. Assim sendo, a ferramenta se afasta da peça quando executa o percurso do sentido positivo dos eixos. A ferramenta se afasta no sentido positivo. Se afasta no sentido positivo dos eixos. Aí temos o ponto de referência. A posição na área do trabalho da máquina é determinada pelo fabricante, normalmente pelas chaves de fim do curso de cada eixo. Para a aferição do sistema de medidas dos eixos X e Z em relação ao ponto zero da máquina, nós temos aí as indicações, as delimitações neste caso. Do ponto zero, do ponto de referência, neste caso, do ponto de referência R, ponto de referência R, até ao ponto zero máquina. Temos aí o Z como comprimento. O Z como comprimento. Este aqui é o comprimento. Representa o comprimento. E temos essa delimitação vertical. Ok? Vertical. Neste caso, estamos a falar do diâmetro. Estamos a falar do diâmetro. Neste caso, que é representado pela letra X. Para a letra X. Então aí nós temos
o ponto N, neste caso que é o ponto de referência da montagem da ferramenta. Neste caso, quando nós montamos a ferramenta, a ferramenta vem diretamente naquele ponto. Nós mudamos a ferramenta naquele ponto ali. Neste caso que é o ponto N, que geralmente nós chamamos de T. A designação é a mesma. E temos o último ponto, que é o ponto W. O ponto W é o ponto zero peça. Neste caso que nós podemos determinar as nossas coordenadas da peça através desse ponto do zero peça. O zero peça pode ser situada tanto na parte dianteira e traseira da peça. Na face dianteira, assim como traseira da peça. É por isso que aqui nós temos dois pontos mencionados na mesma peça. E para dizer que o nosso zero peça pode ser situado cá deste lado, assim como deste lado. Então a nossa aula termina por aqui. Se gostou, coloque seu like. Não se esqueça de subscrever ao canal e ativar o seu sininho de notificações. Partilhe a aula para que outros também possam tirar o proveito do que foi tratado hoje nessa aula. Muito obrigado. Até lá.